Agora a gente vai voltar para o caminho que realmente rege a nossa investigação. Antes eu tinha partido de um conhecimento abstrato, assim, da população para entender as amostras. Agora a gente vai cair na real e perceber, olha, eu não conheço população, o que eu conheço é uma amostra. Com base nessa única amostra, eu quero ter um conhecimento melhor possível sobre a minha população, de onde essa amostra foi extraída. Tá bom? Então agora a gente vai seguir esse caminho aqui. Vamos tentar encontrar um intervalo, não para as amostras com base na população, mas na população com base na amostra. Ou seja, o que eu quero é esse intervalo aqui. Esse, no fundo, é o intervalo de confiança que a gente está buscando. Com base no x barra, eu somaria uma margem de erro, subtrairia uma margem de erro, e eu teria 95% de probabilidade desse intervalo englobar o verdadeiro nível. Seria mais ou menos assim. Olha, a população de onde esse x barra veio tem grande probabilidade de ter média entre isso e isso. Ou seja, é como se, suponhamos que a gente tivesse um mercado e uma prateleira cheia de populações. E aí eu tenho lá a população com média tal, população com média tal, população com média tal, população com média tal. No fundo, o que esse intervalo aqui está querendo dizer é o seguinte, olha, com base nesse x barra, essa amostra poderia ter sido extraída dessa população, ou dessa, ou dessa, ou dessa. Ou seja, todas essas populações com Mi entre esse valor inferior e esse valor superior, no fundo elas têm grande probabilidade, qualquer uma delas, de ser a fonte dos nossos dados. Entenderam a ideia? Ou seja, com base em uma amostra, é como se eu tivesse agora uma distribuição de possíveis populações de onde essa amostra teria sido originada. É isso que, no fundo, esse intervalo de confiança nos quer dizer. Acompanham a ideia? Veja, pessoal. Eu repito porque são tanto quanto abstrato mesmo. Querem que eu repita ou não precisa? Então, tá bom? Já não sabe explicar, mas porque a ideia, porque o que significa? A ideia basicamente é que a gente chega na hora de interpretar esse intervalo, porque por um lado fica uma coisa muito, eu acho até mais etéreo dizer o seguinte, olha, aquela minha população de onde ele veio poderia ter um Mi disso ou um Mi daquilo, basta que esteja dentro desse intervalo que eu estaria satisfeito. Eu acho que para mim isso é mais abstrato do que dizer, olha, na verdade isso veio de uma população. Agora, pode ser uma população com aquele Mi, com aquele outro Mi, com aquele outro Mi, com aquele outro Mi, com aquele outro Mi. Ou seja, uma dessas populações originou esses meus dados. E com 95% de probabilidade. Então, tem um intervalo de possíveis populações de onde aquela amostra foi originada. Em contraposição àquela nossa inferência, aquela ideia anterior, de, com base na população, eu tenho uma distribuição de possíveis amostras selecionadas. Agora nós temos, com base em uma amostra, eu tenho uma distribuição de possíveis populações de onde ela foi selecionada. Entenderam a ideia? E aí quando a gente olha esse camaradinho, tentem fotografar. Aqui. Não precisa nem fotografar, está no mesmo slide, eu tinha esquecido. Comparem essa equação com essa daqui. Na verdade, uma inequação. Né? O que muda? X barra por Mi. Tal como eu falei antes. A única diferença é que aqui, com base no Mi da população, ou seja, conhecendo a população, como se distribuiriam as possíveis amostras. Aqui, conhecendo a amostra,
como se distribuiriam as possíveis populações de onde aquela amostra foi retirada. Tá bom? Só trocou uma coisa pela outra. Tem um termozinho aqui que eu coloquei idêntico nas duas inequações, nos dois intervalos. Quem é? O erro padrão. Erro padrão esse que depende do desvio padrão da população. Tudo bem, aqui eu conheço o x-barra, basta calcular. Mas, de novo, eu estou diante de uma variável, de uma grandeza que eu não tenho como atingir, que é o erro padrão da população. O que eu queria dizer aqui é o seguinte, olha, se eu conhecesse o erro padrão verdadeiro, a distribuição dos possíveis MIs, ou seja, a distribuição das possíveis populações que originariam aquela minha amostra, também é gaussiana. Ó, usei 1,96. Do tipo, olha, é mais provável que a população de onde ele veio tenha média μ próxima do x-barra que eu calculei. E menos provável que a população de onde ele veio tenha uma média μ diferente, muito longe do x-barra que eu acabei de estimar. Tal como uma gaussiana. Até aí tudo bem? Mas isso ficaria exatamente gaussiano se eu conhecesse o verdadeiro erro padrão. Para conhecer o verdadeiro erro padrão, eu deveria conhecer o verdadeiro desvio padrão da população. Mas eu não conheço. Então o que a gente faz? Na minha amostra, eu posso estimar as duas coisas. Tanto a média da população, que é o x-barra, quanto o desvio padrão da população. Eu estimo também o desvio padrão da amostra. Ou seja, eu deveria usar esse sigma x para calcular o erro padrão. Mas eu não posso usar esse sigma x porque eu não conheço. Contudo, eu tenho como estimar o sigma x. Como? Pela amostra. Calculo o SX. O erro padrão o desvio padrão da amostra. Tá bom? Então eu uso quem eu posso usar. Em vez de colocar o sigma, coloco o S. Mas, pelo fato de eu usar um valor estimado, aqui nessa equação, o meu erro padrão também é estimado. Tá? Com o chapéuzinho em cima. Então, agora eu estou diante, não mais de um erro padrão verdadeiro, mas de uma estimativa do erro padrão. Isso eu posso ter. Sem custos? O que vocês acham? Óbvio que não. Vai ter um custo isso. O que é um custo em termos de intervalo? Bom, se eu coloco uma coisa que não é exata, é uma estimativa, eu coloco mais uma coisa que é estimativa, eu aumento a minha incerteza. O que significa aumentar a incerteza em termos de intervalo? Não, para manter a mesma confiabilidade do intervalo. Tem que alargar o meu intervalo. É esse o preço que a gente tem que pagar. Em vez de multiplicar por 1,96, acima e abaixo da média, a gente vai pegar o erro padrão estimado e vai multiplicar por um valorzinho que é sempre maior do que 1,96, que é dado por uma distribuição chamada t-de-student. Essa tal distribuição t-de-student é exatamente o preço que a gente paga em cima da gaussiana por não conhecer o verdadeiro desvio padrão. Ela parece até com a gaussiana. Em geral, ela tem uma curva bem boca de sino também, mas é sempre mais larga. Justamente mostrando que qualquer intervalo nele, com base na t, é mais largo do que o intervalo com base na gaussiana. Porque eu aumentei o nível de incerteza. Entenderam a ideia? Então é isso que a gente vai fazer. Tudo bem, se não tem o erro padrão exato, estimo. Uso o que eu posso, o valor estimado, mas vou pagar o preço por isso. O que vai acontecer? Em vez de usar aquele valor que eu tirei da gaussiana, que era 1,96, eu vou tirar um t crítico, que é o nome desse t asterisco aqui, um t crítico para resultar naquele mesmo 95%. Só que falta aqui uma nova
tem mais uma variávelzinha aqui que define esse meu T crítico, que é o número de graus de liberdade. É ponto e vírgula. Vamos tentar entender essa questão do grau de liberdade. A ideia é, eu estou pagando um preço por aumentar o nível de incerteza. Por que eu estou aumentando o nível de incerteza? Porque o meu desvio padrão não é exato, ele é estimado. Mas aquela mesma ideia que a gente tinha antes, com base na média, vai valer para o desvio padrão também. Se eu estou estimando o desvio padrão em 15 pessoas, ele é muito menos acurado, digamos assim, o termo não é acurado, tá, pessoal? Mas só para a gente ter uma ideia, do que um desvio padrão estimado a partir de 1000 pessoas. Concordam que um desvio padrão estimado em 1000 é melhor do que um desvio padrão estimado em 15? Logo, qual dos dois me traz mais incerteza? O de 15. Tá bom? E é exatamente isso que define o número de graus de liberdade. O número de graus de liberdade para a gente tem a ver com esse número de indivíduos onde a gente calculou o desvio padrão. Mas não é exatamente o número. É o número menos 1. É o n menos 1. É o denominador daquela equação de variância. O desvio padrão, no fundo, é a raiz quadrada da variância. E para calcular a variância, a gente pegou todos os desvios quadráticos, somou, e em vez de dividir pelo número de desvios quadráticos, a gente dividiu pelo número de desvios menos 1, que é o número de graus de liberdade da variância. Então, já que a gente está lidando com um desvio padrão, que nada mais é do que a raiz quadrada da variância, o número de graus de liberdade é o mesmo, é o n menos 1. Quem está me trazendo a incerteza é o raio do desvio padrão. Então é ele que vai me trazer essa incerteza. Então não é o número de graus de liberdade do desvio padrão que vai definir o número de graus de liberdade da T de estudo. Bom? Então a ideia é a seguinte: isso daqui é o tal do preço que eu vou pagar, não é isso? Se eu não pagasse preço nenhum, quanto valeria aqui? 1,96. Quanto mais eu tenho que pagar, mais diferente de 1,96 ele vai se tornar. Concordam com isso? Para mais, né? Para cima. Vai ficar cada vez maior, cada vez mais acima do 1,96 para cada custo a mais que eu tiver que pagar por conta de incerteza sobre o meu desvio padrão. Ok, tudo bem? Então, deixa eu pular o próximo e ir direto para a tabelinha de T de estudo. Está ruim de ver, mas dá para ver mais ou menos? Essa é a tabela de valores T crítico da distribuição T de estudo em termos de probabilidade acumulada. Ou seja, esses valores significam o seguinte: para que a minha probabilidade acumulada até um desses valores seja de 0,975, eu preciso parar em um desses valores. Por exemplo, vou pegar um aqui, por acaso, qualquer um, vamos apontar para esse daqui, 1,363. O que significa isso? Eu estou na probabilidade acumulada de 0,9. E estou em 11 graus de liberdade. Então, numa T de Student de 11 graus de liberdade, a probabilidade de haver valores dessa T de Student abaixo de 1,363 é de 90%. Por isso que a gente diz que é probabilidade acumulada, porque a probabilidade de ter alguma coisa abaixo disso. Mas a T de Student, ela lembra a gaussiana. Ela não é exatamente a gaussiana, mas lembra. Ela também é simétrica.